Pessoal, aproveitando o embalo do outro vídeo, já que nós estamos num sabadão mesmo, vamos fazer o último vídeo da série, que vai ser curtinho, porque os outros dois itens que eu considero essenciais e básicos para a cozinha são a chaira de aço lisa e uma pedra para desgastar, nesse caso, uma pedra carborundo dupla face. Eu não vou avançar muito ou me aprofundar muito para falar sobre esses itens, gente, porque no canal já tem vídeos específicos sobre eles. Talvez não especificamente sobre a pedra carborundo, mas sobre pedras de desbaste, e não especificamente sobre a chaira de aço lisa, mas sobre chairas em geral. Então, por que eu considero itens básicos e essenciais na cozinha? Por um motivo muito simples. Nós estamos falando de instrumentos de corte, facas. Instrumentos de corte não mantêm o fio eternamente. Pode variar do tipo de aço, da dureza, do tipo de uso em que se usa a faca e como se usa a faca, mas mais cedo ou mais tarde esse fio vai ser perdido. Dependendo da extensão, a agudez do fio que é perdida, ela pode ser recuperada e mantida com o simples uso de uma chaira de aço lisa. Essa aqui está com o que eu chamo de capa protetora, que nada mais é do que uma mangueira cristal. Essa chaira já deve ter no mínimo uns 12 anos. Está começando até a dar uma manchinha aqui no cromo duro, tá? Mas está absolutamente funcional no restante, tá? E essa chaira, gente, por que eu recomendo para as pessoas? Cabral, por que não a chaira estriada? Eu já falei, gente. A chaira estriada, primeiro, você tem que acertar o ângulo para manter o ângulo do fio. Ela faz um desgaste horroroso. Ah, mas o fio passa a cortar, mas é um fio que fica muito mais frágil, ou seja, é um fio que fratura e rola mais fácil do que o fio original saído da pedra. E é um fio que fica pior do que o fio saído do lado fino da carborundo. Então você investir numa chaira estriada, gente, ah, mas ele retorna um fio bem agressivo. Retorna. Primeiro, se você acertar o ângulo, tá? Segundo, esse fio dura menos. Terceiro, você vai ter que passar toda hora. Por que vocês acham que toda hora o açougueiro está passando a faca na chaira estriada dele? Porque esse fio rola muito mais facilmente. Esse fio da microdentes é mais susceptível à fratura mais facilmente do que se fosse usado uma chaira lisa. Uai, Cabral, mas se o açougueiro usa... o açougueiro usa, mas o povo da indústria da carne, quer seja em carne de frango, carne de porco, carne de boi, se não usar a chaira de aço lisa, usa o sistema de afiação tipo... o pessoal chama armadilha de rato, né? São duas hastezinhas de aço numa mola que você passa o fio no meio delas. É o mesmo efeito de você ter duas chairas de aço lisa, uma de um lado e outra do outro, tá? É uma das chairas mais baratas que tem. Por que eu não recomendo, por exemplo, a de cerâmica, que eu fiz um vídeo avisando os amigos da promoção, que no caso saía até metade da média de preço de uma chaira lisa dessa. Porque uma chaira lisa dessa, gente, ela não requer tanto cuidado. Lógico, você não deve ficar batendo a chaira, porque ela tem uma camada de cromo duro que é aderida ao aço, mas todo mundo sabe, tá certo que ela está sobre um aço rígido que não é tão duro nem de longe quanto ela. Cromo duro deve ter em torno de 82, 80, acho que entre 80 e 83 de dureza, equivalente a Rockwell C, porque o Rockwell C não chega nessa escala, tá? Mas não é uma faca para ficar batendo, mas é uma faca que aceita uma certa judiação. Idealmente, o cromo é absurdamente resistente à abrasão,
abrasão também, mas a oxidação. Idealmente você usou, precisa lavar, nem tanto, passa um paninho ou um papel toalha nela e volta para a bainha. Se puder lavar com a bucha amarela, não use o lado verde. Não use o lado verde. Bucha amarela e sabão, uma passada ali, passa um pano, secou, volta para a bainha de mangueira. Gente, você vai ter chaira por anos, anos, décadas e décadas. Por que ela é fácil de usar? Porque você não precisa casar exatamente o ângulo do fio, tá? Você pode usar um ângulo até praticamente 10 graus acima do que ela é afiada. E basta isso aqui, essas duas passadas realinham o fio rolado de qualquer faca. Cabral, eu tenho uma faca que é um aço muito duro, ele rola. Rola. O ZDP 189 com 65 de dureza rola. Eu posso passar na chaira se você passar direito, que é o peso da lâmina praticamente, tá? Pode ser usado assim também? Pode. O peso da lâmina praticamente não vai causar microfraturas, ao contrário do que muita gente fala aí, tá? Então pode, vocês veem que é uma faca coringa. Essa aqui, por exemplo, da Mundial, aqui ó, vocês veem que a guarda dela, ela é multifacetada. Eu estava olhando aqui por curiosidade, se eu encostar a espinha da faca na guarda, pelo que eu estou vendo aqui, esse ângulo deve ser 20 ou 22 graus. Se você afia em 15 graus, por exemplo, vamos dizer que o seu fio ou microfio, para mim não importa, fio ou microfio, o resultado na chaira vai ser o mesmo. Se você afia 15 graus, se você encostar nessa parte aqui da chaira, a espinha da lâmina, por exemplo, chefe, vai dar no máximo 22 graus e meio no olhômetro aqui. Está dentro do espectro de até 9 graus, que é praticamente 10 graus, que você pode passar a faca numa chaira de aço liso, que ela realinha o fio sem problema nenhum. Então a facilidade de uso. E como é que você faria isso? O telefone não vai pegar, mas você coloca a chaira em pé, aqui ela está inclinada, tá? Mas coloque ela em pé, tá? A 90 graus. Encosta a espinha da lâmina aqui nessa porção chata e só segue esse ângulo até embaixo, sem apertar a faca na chaira, sem fazer força. E duas passadas alternadas, uma de um lado, outra do outro, de um lado do outro, pronto, seu fio está realinhado, você volta a trabalhar com aquela facilidade de corte original, que é uma maravilha, tá? Então, por isso é que eu digo que a chaira lisa, de aço lisa, na cozinha é essencial. Ela mantém o estado do seu fio. Vamos dizer que você corte muita coisa num dia na sua cozinha. Você vai passar o dia inteiro cortando, sobre tábua e tal, e seu fio vai estar sempre ótimo. Você precisa esperar ter que fazer esforço demais para usar a chaira? Não. Você pode, quando você percebe que está começando a ter que fazer um esforçozinho a mais, duas passadinhas na chaira, ela realinha aquilo e você firme e forte no trabalho de novo com pouco esforço, tá? Então, é por isso que ela é essencial na cozinha, gente. Ela mantém o seu fio num estado ótimo ou próximo ao ótimo por muito mais tempo. Então, você vai ter que voltar a faca na pedra com muito menos frequência. Muito menos frequência. Então agora vamos dizer por que essa pedra eu considero o básico do básico. É uma das mais baratas do mercado, a pedra de carborum dupla face. Se tiver muito, tá 30, 35 reais e eu acredito que eu estou botando alto. Você deve achar em lugar mais barato que isso. Ela tem uma granulação grossa, que é para um desbaste pesado. Então, por exemplo, o desbaste de alívio, eu faço nesse lado grosso, tá? Desbaste, se eu só tivesse essa pedra, eu só tenho a carborum, não tenho mais nenhuma. Como eu falei com os amigos, eu sempre faço um desbaste de alívio assim que a lâmina chega para mim. Essa aqui é uma faquinha em D2, mas não, vamos usar minha faca de teste.
minha guepardo, se eu tenho que fazer um desbaste ali, tem alguns casos, gente, que o fio está tão danificado que você só refazer o microfio, ele ainda não fica tão legal. Ou quando você já refez algumas vezes só o microfio e subiu um pouquinho na lama e ela está um pouquinho mais espessa ali na região do fio, você chega na carborundo, eu boto normalmente 10 graus, deu para ver a linha ali? Tá certo? Eu não fui no meu desbaste alívio todo, não. Mas acho que se eu movimentar, dá para ver uma linhazinha mais brilhante. Mesma coisa do lado de cá. Ah lá. Mesma linhazinha. Ah, Cabral, mas você acertou os dois lados certinho? Gente, isso é um pouquinho de hábito, né? A gente cria uma memóriazinha muscular. E depois, se você quiser fazer um microfio, você usa o ângulo que você quer, que aqui eu vou usar mais ou menos 15 graus. Ideal se eles tivessem um paninho aqui para ela não correr. Pronto. Fazer um microfio é isso, tá? Porque no que você fez o desbaste ali, você já chegou ela lá na borda extrema. Então o desgaste do microfio é muito simples. E aí, gente, entra de novo a chaira, principalmente se a gente só tem uma pedra, e é essa carborundo dupla face, cujo lado fino, vamos ser sinceros, para um fio refinado ainda é grosso, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui esse tipo de fio. Vocês ouviram comparando com as facas chefes que eu mostrei. Tá cortando? Tá cortando bem, tá legal, tá agressivo. Mas, e se a gente... Aqui eu não tô realinhando, tá? Aqui eu tô melhorando o fio. De novo, também não boto pressão não, tá? Sem pressão. Por que que eu estou passando mais vezes? Porque aqui eu estou brunindo o meu fio, aumentando o polimento lá na bordazinha extrema dele, afilando ele um pouquinho mais, acertando um pouquinho mais, e sempre sem pressão, não se coloca força, tá? Vamos ver o resultado. Vocês viram como melhora? É por isso, tá? Você tendo a pedra carborundo, que é a base, e a chaira de aço liso, você tem um fio excelente para cozinha, gente. Pode ser melhor do que isso, pode ser um pouco melhor do que isso, mas esse fio, para 99% das pessoas que, em casa, elas usam um fio 10 vezes pior do que isso, porque tecnicamente elas trabalham com facas cegas. Fios de 10 microns de espessura na borda extrema, isso tecnicamente é uma faca cega. E, no entanto, elas acham que a faca corta. Agora, imagina um fio desse, a pessoa sendo capaz de repor um fio desse, foi o quê? 1 minuto? 2 minutos? Que nós fizemos isso? E só com a chaira lisa, você mantém esse fio durante o uso por um período enorme. Vai depender da intensidade de uso. Para algum tempo você tem que voltar na pedra. Cabral, você usou pedra seca. Usei pedra seca, carborundo. A carborundo não tem problema. Como a maioria das pedras não tem problema, tá? Qual o problema de vocês viram que o uso foi curto. Então, não ficou muito pó aqui na pedra. Nem desse lado, nem desse lado. Qual o problema? Se você vai fazer um desbaste de alívio mais intenso com a pedra seca, a pedra carborunda ela é desenhada para soltar a partícula abrasiva com muita facilidade. Então você sempre vai ter uma partícula abrasiva nova, afiada, dura, passando no aço. Por isso que ela funciona para quase totalidade dos aços.
Uai, então quer dizer que ela não funciona para todos? Não funciona muito bem, mas funciona, mesmo aços com muito carboneto de vanádio, tá? Ah, Cabral, mas o carborundo não tem a dureza do carboneto de vanádio, e não precisa. A dureza do carbeto de silício fica aí na casa dos 80, por aí, tá? Em equivalência à escala Rockwell. O carbeto de vanádio fica na casa dos 84, 85, quer dizer, é mais duro. Mas onde vocês já ouviram que nessa diferença de dureza, só o mais duro abrade um pouco menos duro? Ele não abrade tanto o carboneto de vanádio quanto o diamante, quanto o bóron cúbico. Mas ele abrade, gente, ainda mais que vai estar sempre uma partícula nova sendo apresentada a ele, tá? Então, nesses casos específicos, ela não tem a mesma eficiência do diamante, tá? Mas não fica longe, não, tá? E por isso ela é importante estar úmida, encharcada, e você passando uma buchinha, para não deixar essa laminha aqui em cima, que vai diminuir a eficiência de corte, porque é uma partícula que já está desgastada, porque ela já passou no aço, ela vai ficar rolando aqui em cima, então arredondando. Desculpem, cortando cada vez menos, ainda mais esses carbonetos duros. Então o ideal é, ou você afia essas lâminas ricas em vanádio sob um fio d'água, você aumenta bastante a eficiência dela, e tirando esses casos específicos, gente, que a gente quase não usa na cozinha, tá? Para a maioria dos aços, o carbeto de silício é uma maravilha para abradir, bom e barato. Tem variação na pedra carborundo? Tem. Não para você comprar, depende do lote como ela foi sinterizada. Essa pedra carborundo especificamente, ela solta a partícula de forma um pouco mais difícil, ela retém um pouco mais a partícula. Por isso que eu a uso seca, vocês veem que ela tem a borda já bem desgastada, eu não me preocupo em parear, eu não vou me estender nisso, gente, mas eu raramente pareio pedra minha. Uai, Cabral, mas a pedra abaulada não atrapalha fazer aquele fio perfeito? Se você é iniciante, provavelmente sim. Para mim, não. Tá? Porque só os amigos pararem para pensar e consultarem vídeos de como mestres afiadores japoneses, por exemplo, afiam aquelas katanas de 70, 80 centímetros em pedras naturais japonesas, que não abradem tanto quanto essa. E as pedras são uma canoa, assim, um côncavo bonito. Simples, você vai ajudar. Ah, Cabral, mas aí produz um fio convexo. E daí, qual o problema? A Shaira realinha ele do mesmo jeito, tá? Realinha do mesmo jeito. Você pode parear uma pedra, quando ela está mais côncava, mais abaulada, pode. E como eu já falei, quer parear, cimento grosso. Joga uma aguinha ali e de vez em quando vai jogando água, pisa em cima, vai esfregando ela para lá para cá, ela pareia. Tijolo de concreto, de cimento, esses brancos, entre aspas, molha aquela porcaria, põe ela em cima e vai esfregando, você pareia. Mas é extremamente necessário ou é requerido? Não, tá? Então essa é a justificativa, gente, para esses dois últimos itens básicos e essenciais. São eles que vão manter as suas facas num estado ótimo de corte. De nada adianta a sua faca ter aquela geometria fenomenal, ter aquele fio legal e tal, ela vai cair dentro da cebola. Quando esse fio tiver rombo, ou seja, quando por um motivo qualquer ele dobrou demais e às vezes no passar na Shaira ele quebrou, e aí aumentou a seção transversal, passou de 0,5, 0,8, 1 micron, vamos dizer que seu fio está com 1 micron, seu fio de 20 graus está com 1 micron, 20 graus de cada lado, tá? Está com 1 micro de espessura, corta que é uma maravilha. Com o tempo, no passar na Shaira, ele foi virando para um lado para o outro, foi dobrando, você foi usando a Shaira, passando na tábua, perdão,
Ele foi virando. Desgaste na cozinha é muito pouco, gente, é muito pouco significativo. É mais provável que você perca o fio de tanto ele virar para um lado para o outro. É igual o clipe de metal, que de tanto você virar de um lado para o outro, ele fadiga o metal e quebra. E aí, de repente, aquele fiozinho que estava com 1 ou 2 milímetros, 3 microns de espessura máxima na ponta, que ainda é afiado, ele quebra. E aí a seção transversal, que antes dele era 3 microns, ela passa para 8, 10 microns. Não, aí você tem que voltar no lado fino da carborunda, refaz o microfio, se você usa microfio, se você não usa, refaça todo o seu fio. E depois de 1 ano, 2 anos ou mais de uso, talvez mais, dependendo da sua intensidade, você tenha que refazer o desbaste de alívio, que é um ângulo mais baixo do que o fio ou microfio que você usa. Se você usa fio de 15 graus, faça um desbaste de alívio de 10, de 7 graus. Tá? Você pode usar o lado grosso da carborunda. Eu tenho que refinar o padrão de riscamento do desbaste de alívio no lado fino da carborunda? Não, não tem. Você pode fazer o seu fio já no lado fino, ou seja, você fez o desbaste de alívio a 7 graus, 10 graus, vai fazer um fio a 15, pode fazer um fio a 15 logo no lado fino. Ele vai ter esse padrão de riscamento, quando estiver pronto, te dá menos trabalho. Eu posso refinar o meu desbaste de alívio aqui? Pode, se você quiser. Não tem problema. Não é necessário, não atrapalha no corte. Então, o desbaste de alívio no lado grosso, o fio ou microfio no lado fino. Vamos dizer, chutando, tá, gente? Que eu levei 10 passadas de cada lado para fazer o desbaste de alívio na minha faca, no lado grosso. Eu vou levar 10 passadas para fazer o fio, ou refinar o fio, ou fazer o microfio? Não. Se eu for fazer o fio, que é uma área maior, mais extensa, talvez umas 5 passadas. Mas lembrando, o desbaste de alívio vai até a borda extrema. Tá? Vai até a borda extrema. Então o desbaste de alívio já deve cortar um papel. Cortar muito bem? Não, não precisa ser muito bem, mas tem que cortar o papel. Por quê? Porque ele te facilita diminuir o padrão de riscamento usando o lado fino, e te facilita muito fazer um microfio usando o lado fino. Pra você fazer um microfio, talvez 2 passadas, 3 alternadas de cada lado, e o seu microfio num ângulo maior está pronto, sem rebarba ou com quase nada de rebarba. Olha a importância disso. Não vai te dar trabalho para tirar a rebarba. Cabral, mas sempre recomendo eu fazer a rebarba? Sim. Para quem é inexperiente, a rebarba te indica que você chegou na borda extrema. Tanto de um lado quanto do outro. Você encontrou os 2 planos de desbaste. Eles estão encontrando lá em 0. Ótimo. Mas você precisa sempre ter a rebarba? Eu não. Eu, aliás, procuro evitar fazer rebarba. É uma contradição. Posso explicar em outro vídeo. Tá? Mas você precisa da rebarba? Se você é iniciante, sim. Se você não tem muita experiência na afiação, sim, você precisa. Porque ela vai te indicar que os 2 planos estão encontrando em 0 lá. E aí, você refinar o padrão de riscamento num plano que já está encontrando em 0, você não vai ter muita rebarba. Talvez tenha até um pouco mais. Agora, se você tem um desbaste de alívio nesse ângulo, encontrando em 0 lá, desbaste do lado grosso, vai fazer um microfio com 2 ou 3 passadas nesse ângulo, você já está com o seu microfio pronto. E praticamente ou provavelmente sem rebarba. Teste. 2 ou 3 passadas foram suficientes? Teste num papel fino. Não for, passe mais uma de cada lado, mais 2, até ser o suficiente. Que assim você evita o excesso de rebarba, que é um troço chato de tirar. Eu vou até comentar sobre isso em outro vídeo, mas alguns conceitos mudam. Inclusive aquele de passar na madeira dura, tá? Isso muda. Pelo menos para mim já mudou há muito tempo. Eu não mudo para os amigos porque a gente procura não complicar. Essas coisas, por exemplo, de não usar rebarba como guia, é só para quem está com mais experiência na afiação, para quem está com mais tarimba, para quem está com melhor sensibilidade, sentindo o fio na pedra. Por exemplo,
Quando você está numa pedra mais fina, que seu fio já chegou no ponto, eles já estão encontrando lá certinho, sem rebarba, você sente que o fio começa a parecer querer morder um pouco a pedra. Você sabe que você não precisa ir além dali. Se você for além dali, você vai criar rebarba. Mas isso só vem com o tempo, gente. Isso não é uma coisa para quem está começando a afiar, para quem tem pouca prática na afiação fazer, tá? Mas isso é para outro vídeo. Então, aqui eu procurei justificar aos amigos o porquê de eu considerar a chaira de aço lisa e a pedra carborunda essenciais na cozinha. Porque são elas que vão fazer a sua faca chefe, a sua faca paring knife. E aí eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa, eu tinha que incluir nesse vídeo a serra de pão. E esqueci dela. Ô, gente, eu não vou fazer um vídeo específico sobre serra de pão não, porque é absurdo. A serra de pão que eu uso é eu tenho uma de um faqueiro tradicional da mãe, que deve ter mais de 60 anos, 50 anos. Ela ganhou no casamento. Com certeza mais de 50 anos tem. Faca toda em inox, é aço 420. Uma maravilha e tal. O cabo dela não é oco, é pesado, tá? É sólido de aço. Mas aqui em casa a gente usa aquela Tramontina, aquela série de cabo de plástico que eu até citei no meu vídeo, agora fugiu o nome. Não vou lembrar, não vou forçar não. Gente, o único segredo dela, de vez em quando eu passo os dentes da serra de pão. Eu uso as minhas pedras de 3 quinas da Spider, tá? Mas algumas hastes cerâmicas fininhas casam com esses dentes, ou então você pode usar a quininha nova ou a quininha viva de uma pedra carborunda, se possível o lado fino, para passar num ângulo de 25 a 30 graus, porque o dente ele é feito de esbaixo só de um lado. Então você inclina a faca mais ou menos a 25 ou 30 graus e passa ela só na quininha. E depois praticamente deita a faca e passa uma ou duas vezes só do lado de cá, porque o desbaixo do dente é só de um lado. Essa faca corta, que é uma maravilha, e como 98% da afiação está protegida de tocar na mesa, de tocar no prato, porque as espículas, as pontas dos dentes é que fazem isso, essa afiação permanece por muito tempo. E se de vez em quando você passar essa faca de serra na chaira lisa, principalmente o lado liso dela, quase deitando ela na chaira, e depois passando o lado dos dentes, você mantém essa afiação. Aqui em casa o povo reclama que às vezes vai cortar pão, quando visita era uma coisa normal, né? Lá nos perdidos tempos de 2019, o povo vinha aqui em casa, quando eles iam cortar pão para tomar café aqui em casa, não era raro alguém cortar a mão ou os dedos. Poxa, Cabral, até a serra de pão aqui é afiada desse jeito. Mas a grande vantagem disso é que, por exemplo, você cortar um pão torradinho, você não amassa o miolo todo dele. Você corta o pão, abre, o miolo está certinho lá dentro. A serra de pão cega, ela vai embolando o miolo e fica uma porcaria aquele trem. Tá? Meu irmão costuma brincar que vira pão de presídio, que dá para você botar qualquer coisa para levar para dentro do presídio. Então, o uso da serra de pão é só esse? Não! A serra de pão é excelente para cortar bolo, tortas, muito boa para cortar carne assada, para quem gosta de carne bem assada, que chega a formar aquela camada crispada por fora, endurecida. Para que você vai usar a sua faca chefe ali? Não vai cortar direito, vai amassar aquilo, vai detonar o seu fio. Usa a serra de pão, corta, que é uma maravilha, porque é uma lâmina fininha, tira certinho, os dentes fazem o serviço, passam por aquela camada torrada, crispada e cortam certinho. Para você cortar qualquer coisa muito fibrosa na cozinha, que a faca com fio liso não vá bem, a serra de pão, gente, funciona, que é uma maravilha. Obviamente, quanto mais bem afiada, melhor, né? Então essa é a dica, tá? Vocês desculpem aqui, que idade é um caso sério, gente. A gente fica meio gaga, tá? Eu ia trazer a faca de serra para mostrar nesse vídeo com esses itens, que é um detalhe rápido, tá? É uma faca essencial na cozinha.
Você corta muita coisa com ela, não é só para pão não, tá? Então eu acho que era isso por esse vídeo. Espero que tenha agradado aos amigos, tenha servido de orientação. Não tem nenhuma verdade absoluta aqui, como eu já falei durante o próprio vídeo. Mudanças no tipo de faca podem ser feitas, tá? Essa é só minha opinião de quais são os itens básicos e essenciais para uma cozinha funcionar minimamente bem. É lógico, como vocês viram, só de faca chefe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais umas 3 ou 4 lá embaixo. Vocês imaginem das outras, tá? Precisa disso tudo? Óbvio que não. O vídeo foi para mostrar isso. Que com 3 facas, tá? A chefe, a de serra e a paring knife, você faz assim o grosso do serviço da cozinha e bem feito. E a pedrinha carbono dupla face vai te dar o fio e a chaira de aço lisa vai fazer a manutenção desse fio para você usar por mais tempo. Era isso por esse vídeo. Um abraço.